qual foi o ano que o senhor se converteu? Rapaz, eu não lembro, tem que fazer conta. Eu tinha 14 anos, não vou dizer minha idade. Mas foi ali na década de 80, né? Um pouquinho antes. Mas, ô pastor, e como já tinha retroprojetor naquela época? Primeiro tinha mimeógrafo a álcool. Uhum. Depois o retroprojetor. O retroprojetor era um instrumento de igrejas mais ricas. E quem tinha 2, então, Aí era muito, top. top. Algumas igrejas mais pobres pediam às igrejas mais ricas emprestado o retroprojetor. Mas o nosso cancioneiro, o cantor cristão, ele faz parte desse contexto, no mundo onde a informação não era tão rápida como a gente tem hoje. Então, para facilitar as igrejas terem essas canções em comuns, eram feitos cancioneiros, e nós que somos de tradição batista, o cantor cristão, que foi o nosso primeiro cancioneiro, chegou aqui no Brasil em 1891. Chegou com 1891. Chegou com 16 canções. E aí, 30 anos depois, já em 1921, tinha mais de 500 canções. E a gente está falando de canções aqui que são bem antigas, com mais de 100 anos. E a mais jovenzinha dessas canções é essa canção que nós vamos cantar daqui a pouco. Ele é meu e teu Senhor. E é interessante que foi feita uma transição do cantor cristão para o HCC, o Inário para o Culto Cristão. Um projeto que foi extremamente bem feito, bem elaborado. Ajudou as igrejas com a sua liturgia em todo o Brasil. Inclusive uma professora minha, Wesley, ela participou da comissão do HCC. E esse cântico, pastor, esse hino, é um hino que foi composto em 1978. Em 78 tem 40 e poucos anos, 42 anos, 44 anos, 42 anos, desculpa. E aí, olha só que história interessante. Era um concurso que a Judy Ward, uma musicista profissional, ela vivia de música, durante muito tempo ela viveu de música, ela inscreveu essa canção, e essa canção concorreu com 3.000 outras canções. E dessas 3.000 canções, essa canção foi premiada. E como prêmio, ela entrou num dos cancioneiros que o pessoal Batista do Sul dos Estados Unidos organizou, e posteriormente chegou no Brasil com essa tradução, Ele é meu e teu Senhor, da Judy Ward. Ela morreu agora em 2010, tem não muito tempo. Só que eu tenho uma experiência, pastor, com essa música, que para mim foi muito profunda. E é uma experiência que você também faz parte dela. Na reta final do seminário, na reta final não, mais ou menos no meio do seminário, em 2008, eu tive uma crise, talvez foi a primeira grande crise que eu tive na minha vida. E você vai lembrar bem disso. Foi uma época que eu queria largar absolutamente tudo. Eu estava duvidando da minha vocação para o ministério, eu estava duvidando de tudo que eu fui ensinado até então, e eu lembro que eu escrevi um e-mail para você. Você lembra disso? Eu mandei um e-mail, e no e-mail eu estava falando assim, pastor, eu estou desistindo de absolutamente tudo. E eu lembro que você, imediatamente após o e-mail, me ligou. E você conversou comigo, você me pastoreou, você cuidou de mim, e você disse uma coisa que eu lembro até hoje. Você falou assim, Miquel, nunca se esqueça que o que você está passando hoje é Deus te preparando para as coisas que você vai enfrentar no seu futuro no ministério. E de fato, as experiências que eu vivi de dor, de tristeza, me prepararam para o ministério pastoral. E eu quero dizer para você, pastor, o senhor falou agora há pouco, né, hoje é dia do pastor, eu quero te dar os parabéns pelo dia do pastor. Você é o meu pastor, você tem sido meu pastor ao longo desses anos, já vai passar de décadas. Eu cheguei aqui em dezembro de 2005, e eu sou muito grato a Deus pela sua vida. E eu sei que se une a minha voz de milhares e milhares de pessoas que estão nos assistindo, de pessoas que estão aqui, e louvar a Deus pela sua instrumentalidade. E eu lembro que nessa mesma época, eu ainda com o coração muito triste, muito abatido, lá na capela do Seminário Batista do Sul do Brasil, a professora Wesley, que participou da organização do Inário para o Culto Cristão, ela cantou essa canção, Ele é meu e teu Senhor, que é de uma poesia muito profunda. E ali no refrão, quando diz que Ele é dono da chuva, do sol, do ar, Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor na tristeza, Ele é Senhor na alegria. Ele é Senhor em todas as situações. E o Espírito de Deus me lembrou que apesar de eu estar vivendo um momento de tristeza, de angústia, de
certeza, uma coisa permanecia: ele era Senhor, ele era Deus, ele continuava sendo Deus, e que as promessas dele, elas nunca falham. E eu quero agradecer a Deus por essa canção, essa mulher que eu nunca conhecia, Judy Ward, me abençoou naquele dia de uma forma profunda, pela tua instrumentalidade, e que você que está nos assistindo, você que está cultuando ao Senhor conosco, você que está vivendo esse momento talvez de desespero, de ansiedade, de incerteza em relação ao futuro, eu quero te dizer uma coisa permanece intacta: o nosso Deus continua sendo Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele continua sendo Deus, ele continua controlando a história da sua vida, e a sua vida está nas mãos do Senhor. Enquanto você cante essa canção, que o Espírito de Deus te lembre dessas verdades eternas.
assim, você me arrebenta, porque esse culto dos hinos já mexe com a gente demais. São muitas lembranças, as histórias. E é muito bom lembrar que a gente um dia foi bênção na vida de alguém. Obrigado pela lembrança, pela citação. Deus é bom. Tem um hino que nós vamos contar agora, que eu sei que muita gente ama esse hino. Esse é o hino 408 do Inário para o Culto Cristão, Sossegai. É o nome do hino. Mas me queres uma mulher, Mary Ann Becker. Essa mulher tem uma importância extraordinária na história da hinologia. Ela compôs muitas canções. Mas Mary passou uma situação difícil. E eu me lembro até do livro de Salmos. Você sabia que os melhores salmos da Bíblia são os salmos em que os seus autores estavam passando o auge dos seus sofrimentos? O sofrimento produz os melhores salmos, as melhores canções. O sofrimento produz em nós o melhor de nós. É no sofrimento que a gente encontra o inexplicável. É no sofrimento que a gente cresce na fé. É no sofrimento que a gente descobre caminhos. É no sofrimento que Deus se revela para a gente. Essa mulher teve a experiência em que a tuberculose levou os seus pais. Numa época, século XIX, 1831, início do século, ela ficou órfã. Mas junto dela, um irmão e uma irmã. Algum tempo depois, essa doença, à época, era terrível. A doença acometeu seu irmão, eles moravam em Chicago. Chicago é uma região muito fria dos Estados Unidos, muita neve, o que dificultava todo o tratamento, sem muitos recursos. Então ela juntou todo o dinheiro que podia ter para enviar o irmão para a Flórida, por causa do clima da Flórida, na expectativa de que seu irmão lá na Flórida viesse a melhorar, recuperasse a sua saúde. Mas o interessante, Miguel, ele foi sozinho, porque todo o dinheiro que elas conseguiram, ela e sua outra irmã, não foi suficiente para que uma delas acompanhasse o irmão doente. Que triste. Se despediram dele, ele sai de Chicago em direção à Flórida, mas mesmo assim não resistiu. Seu irmão agora morre da mesma doença que os seus pais. E ela se revolta com Deus. Que interessante. Isso é humano. Eu não sei se você que está aqui agora com a gente já se indignou com Deus, já se indignou com algo que aconteceu na sua vida. Um dia alguém me perguntou: pastor, isso é possível? É possível nós, seres humanos mortais, pequenos, nos revoltarmos contra o Criador? E eu não sabia como responder aquela pergunta. Me lembrei de um fato na minha vida. Eu me lembro que uma vez o meu pai me contrariou. Eu era bem jovenzinho, bem criança. E ele não fez aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Ele tinha as razões óbvias dele. E eu me revoltei e agarrei na perna dele, abracei a perna dele. E chorei muito, chorei muito. Ele, com todo cuidado, me pegou no colo, me abraçou e disse assim: filho, nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode ter.
Ele não disse mais nada. E naquela lembrança, eu pude dizer àquela pessoa que me perguntava, sim, é humano, é possível alguém se revoltar com Deus. É possível alguém se indignar pela perda de um ente querido, por uma situação. Mas maravilhoso é, Miguel, que o nosso Pai nos pega no colo, mesmo revoltados, mesmo entristecidos com Deus. Ele pega no colo, abraça a gente e diz: filho, nem tudo aquilo que você quer você pode ter. Mas ele continua dando amor. E Jesus disse uma coisa muito importante. Muito importante. Quando Deus não nos dá alguma coisa, é porque aquilo não seria bom para nós, porque Ele não dá pedras no lugar dos pães. Lembra desse texto? Ele não dá. E essa mulher, Mary Ann Becker, escreveu Sossegai. Por quê? Porque ela lembrou da revolta do mar, da sua revolta. Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Ela coloca para fora que não somente a revolta do mar, mas ela estava tão revolta quanto o mar, quanto as ondas do mar. Esse hino é lindíssimo. Mas o Espírito, no próprio hino, a consola. E o Espírito lhe diz: sossegai, sossegai. Você que está com a gente agora, se você está revoltado com Deus, se você passou uma decepção, Ele não vai te deixar sozinho, não vai deixar de amar você, não vai deixar de cuidar de você. Ele vai pegar você no colo, Ele vai te aconchegar nos seus ombros e vai dizer a você: eu te amo, sossega teu coração, porque eu sei o que é melhor para a tua vida. Vamos cantar esse hino tão lindo, Sossegai. Os teus
passagem interessante dessa canção, né, pastor? Jesus falou assim, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e quando a tempestade ficou agitada, os discípulos acordam Jesus falando assim, mestre, nós vamos morrer. E aí Jesus acalma a tempestade e o que ele fala para os discípulos é o seguinte, homens de pouca fé. Eles se esqueceram que quem falou que eles iam chegar do outro lado era o próprio Jesus. E muitas vezes a gente se esquece disso, né, pastor? A gente se esquece que quem controla o barco da nossa vida é o Senhor. E o contexto dessa próxima canção que nós vamos cantar é um contexto bem parecido com esse. Essa canção, Deus Cuidará de Ti, foi composta em 1904. O pastor Paulo, é uma canção que foi composta em família. A Sivila Martin era esposa de um pastor chamado Walter Martin,